E hoje nós começamos um novo tema, né, da palavra do Senhor. Aleluia! E sabe, queridos, eu tenho certeza que se você for diligente para se expor, ser disciplinado, amém? Você há de crescer grandemente diante do Senhor e da sua palavra. Amém? Fundamentos para uma vida inabalável. Fundamentos para uma vida inabalável. Quantos aqui querem ter uma vida inabalável? Amém. Sabe, queridos, Deus já providenciou tudo que nós precisamos para termos uma vida inabalável. Agora nós precisamos aprender esses fundamentos e praticá-los para que nada nos abale. Amém? Amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra específica e quero falar. E o tema da ministração de hoje que nós vamos tratar é doutrinas básicas. Amém? Amém. Aleluia! Princípios elementares da doutrina de Cristo. Você está animado para ouvir sobre isso? Amém. Aleluia! Você trouxe caneta? Amém. Você trouxe uma agenda, um papel aí para anotar, queridos? Amém. Aleluia! Que maravilha, que bênção! Abra sua Bíblia lá comigo. Em Hebreus capítulo 5, versículo 11. Hebreus capítulo 5, verso 11. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Doutrinas básicas, princípios elementares da doutrina de Cristo. Doutrinas básicas de Cristo. Amém, queridos? Aleluia! Aleluia! Hebreus capítulo 5, versículo 11. Você achou? Diz assim, irmãos: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, preste atenção, irmãos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Amém. Aleluia. Eu quero dar só uma introdução. Você percebe aqui que o escritor aos Hebreus está falando, irmãos, que existe uma necessidade. Algumas pessoas estavam necessitando ouvir novamente os oráculos de Deus. Amém? As doutrinas fundamentais, os princípios elementares, os ensinamentos de Cristo. E sabe, irmãos, nós somos chamados para sermos adultos na palavra. Amém? Amém? Nós somos chamados para ser maduros na palavra. E interessante que o escritor aqui diz o seguinte, irmãos, perceba que ele fala algo interessante. Né? Ele diz assim, no versículo 11: a esse respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Sabe, queridos, aquele que é tardio em ouvir é menino na palavra. Aquele que é tardio, que é demorado em se alimentar da palavra, não é maduro na palavra, não é experimentado na palavra. Por isso a necessidade do escritor aos Hebreus novamente tornar a ensinar os princípios elementares da doutrina de Cristo. Amém, queridos? Amém. E nós vamos avançar nessa noite, em nome de Jesus, no poder, na autoridade do Espírito, nós vamos conseguir ministrar, amém?
Tudo que nós temos para ministrar hoje, em nome de Jesus. Você crê comigo? Aleluia. Capítulo 6 de Hebreus, verso 1. Diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Quantos sabem que princípios são os primeiros? É o começo. Amém? O princípio da alimentação de uma criança é o leite. Amém? O princípio, irmãos, da alimentação de uma criança que nasce, que vem à vida, é o leite. Mas depois ele não pode continuar tomando apenas leite, ele precisa de um alimento mais sólido. Amém? Por isso, queridos, na igreja não é diferente. Para que nós venhamos crescer espiritualmente, nos fortalecer espiritualmente, estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, experimentado na palavra, cheio da palavra e do Espírito, para que quando Satanás vir lançar um dardo contra você, você está cheio da palavra. Para isso, irmãos, nós precisamos passar dessa fase. Amém? Amém. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Amém? Nós vamos falar um pouquinho nessa noite a respeito das doutrinas básicas de Cristo. O escritor aos Hebreus aqui, ele listou doutrinas básicas, aquilo que é básico, irmãos. Um cristão, para ser maduro, ele precisa ter essas doutrinas muito bem sólidas em sua vida. Amém, queridos? Você está comigo? Amém. Então preste muita atenção, queridos, não se distraia. Se eu fosse você, eu não saía para beber água, nem para ir ao banheiro. Amém? Aleluia. A menos que seja algo de extrema necessidade, hein? Você entende, queridos? Amém. Vamos começar falando um pouquinho sobre o primeiro princípio elementar da doutrina de Cristo, que é arrependimento de obras mortas. Eu quero separar arrependimento de obras mortas, começando, irmãos, por arrependimento. Amém? Sabe, queridos, a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Amém? E esse novo nascimento, esse resgate se dá através de um arrependimento genuíno, um arrependimento. Quando eu me arrependo das obras mortas, quando eu me arrependo, irmãos, eu creio com o meu coração, confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu, ressuscitou para me dar vida eterna, eu nasci de novo. Amém? A palavra arrependimento vem do grego metanoia, que significa uma mudança completa, uma mudança de mente, uma mudança radical, uma mudança completa. Sabe, queridos, é diferente somente de um sentimento de culpa, de um remorso, que é a palavra grega metamelomai. Sabe, essa é uma palavra, queridos, para remorso, para sentimento de culpa, mas arrependimento é uma mudança de vida. Eu só posso nascer de novo se eu mudar de vida. Eu só posso falar que eu sou verdadeiramente arrependido de obras mortas se as palavras de Cristo realmente provocou uma mudança radical na minha vida. Eu não posso, irmãos, dizer que eu sou arrependido ou que eu aprendi, que estou praticando as doutrinas elementares, os princípios elementares de Cristo, irmãos, se eu não começo por aí. Eu só posso dizer que eu sou verdadeiramente arrependido se a minha vida realmente demonstra isso. Mudança completa de mente, irmãos, isso quer dizer uma mudança completa de vida, porque quando eu penso certo, logo eu ajo certo. Agora, se eu penso errado, minhas atitudes serão erradas.
Se eu penso errado, aquilo que eu falo é errado, logo aquilo que eu pratico é errado. Agora, se eu penso certo, se eu penso a palavra, eu falo a palavra e minhas atitudes também são corretas pela palavra. Amém? Amém? Então, arrependimento de obras mortas. Arrependimento, irmãos, o que é arrependimento? É culpa? É apenas um pesar, um remorso? Não, queridos. É uma mudança completa, radical, total. Desde o pensamento, que vai proporcionar um comportamento completamente diferente. Amém? É uma reviravolta no que eu creio e no que eu vivo. Amém? Se você entregou sua vida para Jesus e você ainda pratica algumas coisas que você praticava antes de entregar, você precisa entender que acabou aquele negócio. Amém? Agora nós vamos falar um pouquinho, irmãos, para nós entrarmos e também dá tempo, né? Aleluia. Amém, queridos? Amém. Obras mortas. Queridos, obras mortas se referem a todas as obras que não estão ligadas, que não foram inspiradas, que não foram direcionadas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus e pelo Espírito do homem recriado. Amém? Vou repetir. Obras mortas são todas as obras que não provêm de Deus, que não provêm do Espírito Santo através de uma direção, e que não provêm de um Espírito recriado. Ou seja, um espírito nascido de novo. Aí o que significa? Se não provém dessas coisas, essas obras mortas, elas provêm do quê? Da carne. Amém? Da carne, do que é natural. Então, obras mortas são todas as obras que não se referem, que não nascem de Deus e do Espírito Santo. São obras da carne. Agora eu quero que você abra comigo em Gálatas 5,19. Gálatas 5,19, você vai para lá, por gentileza. Aleluia. Gálatas 5:29. 19. Aleluia. Você ama a palavra, queridos? Aham. Aleluia. Vamos ler um pouquinho alguns exemplos de obras mortas, amém? Gálatas 5, 19 ao 21. Você achou lá? Amém. Eita glória. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos escrevi, que não herdarão o reino de Deus os que a tais coisas praticam. Meu Deus. Eu falei que eu ia listar aqui algumas obras da carne. Você percebe que aqui, o escritor diz aqui, Paulo está falando assim, olha só, e coisas semelhantes a estas. Amém? E coisas semelhantes a estas. Você talvez, eu creio que sim, você deve falar assim, dessa lista, ufa, eu não pratico nada disso, glória a Deus, aleluia. Amém? Amém? Mas, e coisas semelhantes a estas, sabe, queridos? Obras mortas são obras da carne. Amém? E sabe, irmãos, as obras que você viu aqui são obras de um velho homem, de uma natureza caída, daquele que foi antes de nascer de novo. Antes, irmãos, eu praticava essas coisas, mas uma vez que eu me arrependi dessas coisas, lembra da mudança completa, radical? É radical, irmãos.
eu me arrependi, nasci de novo, mas a metade disso eu pratico e a metade eu não pratico. Peraí, que negócio é esse? É completo, é uma mudança completa. Amém? Sabe, queridos, tem outras coisas também que é interessante, que obras mortas também se referem a obras com motivações erradas. Porque a obra que é dirigida pelo Espírito Santo, ou que é por Deus, ou pelo próprio Espírito recriado, irmãos, é uma obra que tem uma intenção correta. Amém? Agora, se existe uma obra sendo praticada com uma intenção, irmãos, com uma motivação errada, isso é uma obra da carne, é uma obra morta. Amém? Então, tudo aquilo que eu pratico, irmãos, se eu praticar com a motivação errada, com a intenção errada, é uma obra morta. E sabe, queridos, a Bíblia diz arrependimento de obras mortas. Arrependimento é mudança completa. Eu não posso voltar a praticar as coisas do velho homem. Eu preciso agora andar em novidade de vida, porque, afinal de contas, eu agora sou uma nova criação em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não espere que Deus vá mudar a sua vida por você. Você precisa realmente praticar frutos de justiça. Amém? Lembra que são doutrinas básicas. É básico. Amém? Nasci de novo, nova criação, nova vida, novos frutos. As coisas velhas não me dominam mais. O pecado não me domina mais. O imperador das trevas não me domina mais. Não estou mais no império de trevas, estou no reino de Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as obras que são motivadas pela carne e por uma alma não renovada pela palavra são obras da carne, obras mortas. Amém, queridos? E a Bíblia diz, e é muito claro aqui, que nós devemos praticar, é metanoia, estar arrependido, ou seja, a minha mente agora, a minha vida por completa já foi transformada. Essas coisas não fazem mais parte da minha vida. É básico, é fundamento. Amém? Nós estamos tratando aqui de fundamentos para uma vida inabalável. Eu só posso ter uma vida inabalável uma vez que eu não pratico mais as obras do velho homem, as obras mortas, e sim, agora frutos de justiça, fruto de um novo nascido. Amém, queridos? Porque cada vez que eu pratico obras mortas, eu estou dando legalidade para o Senhor dos mortos agir na minha vida. Agora, se eu não pratico as obras mortas, queridos, acredite, queridos, você não vai estar dando lugar, legalidade para que o diabo haja na sua vida. Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí? Aleluia! Amém, amém, amém. Motivações erradas, queridos. Sabe, quando você faz algo com a intenção errada, com a motivação errada, você pode até esconder do homem. Você pode esconder do seu cônjuge, você pode esconder do seu pastor, você pode esconder do seu amigo, do seu patrão, do seu trabalho, mas nunca vai esconder de Deus. É verdade. Tudo que você faça, a palavra de Deus diz, tudo que nós façamos para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar, queridos? Amém. Vamos avançar. Fé em Deus. Diga assim, fé em Deus. Fé em Deus. Queridos, nessa parte, nessa doutrina aqui, você já deve ter ouvido bastante, você ouve bastante na sua igreja. Amém? A doutrina da fé. A palavra fé, do grego pistes, irmãos. Fé é uma firme convicção de coisas que os olhos não veem, mas que o coração crê. Amém? A palavra de Deus diz em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, logo o cristão precisa ter como estilo de vida uma vida de fé. Fé, queridos, tem a ver com o mundo do Espírito, tem a ver com a nossa nova natureza, com uma vida espiritual, com aquilo que está disponível para nós no mundo do Espírito. Amém, queridos? Fé é uma firme convicção. Fé, queridos, é um título de propriedade. Fé é uma posse antecipada de algo que os seus olhos não viram, mas já está disponível para você. Amém. Amém? Isso é uma doutrina básica. Um crente, irmãos, um cristão,
Aleluia. Para ele estar amadurecido, para estar fortalecido, ele precisa ter como estilo de vida a fé. Amém? A circunstância vem contra o cristão maduro, irmãos. Ele está embasado na fé. Ele diz assim: não. Eu já sei meu futuro. Eu sei quem é meu pai. Eu sei que Ele é o El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso, o Todo-Suficiente. Amém? Ele é aquele que está me sustentando. Ele é aquele que me guarda. Amém? Você tem fé em Deus. E a palavra de Deus diz, queridos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, não tem como ser um cristão sem agradar a Deus. Amém? Então, queridos, no que se refere à fé, eu quero avançar, porque você muito tem ouvido sobre fé. Aquele que vive pela fé, vive pelo Espírito. Aquele que não vive pela fé está na carne, é carnal. Porque a fé é do Espírito e a carne é a incredulidade, irmãos. Os sentimentos têm a ver com a carne, com a alma. Mas nós somos espirituais. Diga assim: eu sou espiritual. Eu não sou carnal. Isso mesmo, queridos. Então, quando você se deparar com uma circunstância que é impossível aos olhos dos homens, você vai falar assim: agora eu entro com a fé. Amém? Vamos avançar. Ensino de batismos. Diga assim: ensino de batismos. Você percebe que o escritor aos Hebreus colocou batismos no plural. Amém? Você sabia que isso aí não é por acaso? A palavra de Deus diz ensino de batismos. Você sabia que Cristo nos ensinou sobre batismos? Amém? Amém ou é de mim? Amém. Ensino de batismos. A palavra batismo em grego é baptizo, que significa imergir ou mergulhar. E a palavra de Deus nos dá referência, conteúdo, irmãos, substância, para entendermos que existem 3 tipos de batismos. Repita assim comigo: 3 tipos de batismos. 3 tipos de batismo. O primeiro é o batismo em Jesus Cristo. O batismo no corpo de Cristo. É o batismo quando nós nascemos de novo e somos inseridos no corpo de Cristo. Amém? Aquele que nasce de novo, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, ele passa a habitar dentro daquele crente, daquele novo nascido. E aquele novo nascido agora passa a fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Então, quando a gente nasceu de novo, irmãos, a gente foi batizado no corpo de Cristo. Amém, queridos? Amém. Aleluia. E eu quero que você abra comigo 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Deus é bom. Amém. Deus é mais que bom. Amém. Deus é extraordinário. Amém. Aleluia. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, você encontrou? Diz: porque assim como o corpo é um, repita assim: o corpo é um. E tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um. Todos nós fomos batizados em um corpo. Uma vez que nós nascemos de novo, fomos batizados no corpo de Cristo, ou seja, fomos inseridos, mergulhados, imergidos no corpo de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus e aleluia. Você está sendo animado aí? Amém. Eita, glória, aleluia. Eu quero dar mais uma referência, você pode abrir a sua vida. Aleluia. Em Gálatas capítulo 3, versículo 26. Você vai abrir muita Bíblia hoje, amém? Amém? Afinal de contas, quando se fala de doutrina, se fala de ensino. A palavra doutrina significa ensino. Eu falei Gálatas 3, 26. Do 26 ao 28.
Eu vou ler o 29 também. Vou deixar o 29. Amém? Você achou lá? Gálatas 3:26 diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Diga assim ao seu filho: Eu sou filha. Você não é desconhecido do Pai. Você é conhecido, você é íntimo. Versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Aleluia. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém. Amém, queridos? Então, o primeiro batismo é batismo no corpo de Cristo. Segundo, irmãos, batismo nas águas. Você já ouviu muito também a respeito de batismo nas águas. Amém? Você sabe que a palavra mergulho é imergir. E sabe, queridos, o batismo nas águas é uma confissão pública de fé. Aquilo que aconteceu com você no batismo no corpo, você vai confessar publicamente, testemunhar publicamente aquilo que já aconteceu com você por dentro. Amém. Ou seja, o velho homem já morreu. Amém. O novo homem já nasceu. Amém. Amém, queridos? Então, o batismo nas águas, ele significa exatamente isso. Uma confissão pública de fé. Eu nasci de novo, quando eu criei com o meu coração, confessei com a boca, mas agora eu vou confessar publicamente, eu vou demonstrar, eu vou testemunhar publicamente aquilo que já aconteceu na minha vida. Amém, queridos? Isso é maravilhoso. E também, queridos, é uma demonstração, é uma figura de a morte, o sepultamento do velho homem e o nascimento de um novo homem agora. Amém, queridos? Amém. E com relação ao batismo nas águas, você pode abrir em Marcos 1:9. Marcos 1:9. Você abre rapidamente, amém, queridos? Você é crente que lê a Bíblia. E crente que lê a Bíblia, irmãos, ele é rápido no procurar os livros. Amém? Se não tiver tão rápido assim, talvez precise exercitar um pouquinho. Porque o corredor é assim, né? No começo ele não corre muito, mas conforme ele vai treinando, daqui a pouco ele está correndo muito. Amém. Não é verdade, irmãos? Com relação a você procurar as referências da palavra, é a mesma coisa. Marcos capítulo 1, versículo 9, você achou? Marcos 1:9 diz: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Ou seja, se Jesus fez, amém? Jesus foi batizado, irmãos, e ele nos dá um grande exemplo. Depois você vai ver, também você não precisa abrir, lá em Atos 8:38, quando o Felipe, ele encontra o eunuco descendo de Jerusalém. A palavra de Deus diz que ele sobe então a carruagem, ele estava lendo o profeta Isaías, você lembra da história, né? Amém, queridos? E a Bíblia diz que Felipe começa agora a pregar para ele, e com certeza ele falou de Jesus. Até o ponto de eles passarem por um rio, por água, e aí aquele eunuco fala para Felipe: olha, o que me impede de ser batizado? Olha a água aí. E aí Felipe prontamente falou assim: não tem nada que te impede, você crê? Eu creio. Então, se você crê, é lícito. Desceram as águas e ali Felipe batizou o eunuco. Amém? Amém. Glória a Deus. E Mateus 28:19 é um mandamento, nos mostra um mandamento, uma ordem, quando Jesus fala: ir por todo mundo, pregar o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, Jesus ordena. Jesus não está pedindo: olha, se você quiser você faz, não. Ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo nas águas também é um mandamento e nós devemos obedecer. Agora tem mais um batismo, diga assim, tem mais um. Tem mais um. O batismo no Espírito Santo. Amém? Amém? Batismo no Espírito Santo, queridos, é um revestimento de poder com um objetivo de fortalecer o seu testemunho para os que estão de fora.
para fortalecer a sua fé, para te fortalecer espiritualmente. Amém. Amém? É um revestimento de poder, aleluia, para que você seja ainda mais eficiente em sua vida cristã. Amém, queridos? E sabe, queridos, o batismo no Espírito Santo é um benefício para todo crente. Aleluia. Amém? É um benefício, irmãos, é uma arma poderosa, porque uma vez que eu estou cheio do Espírito, eu estou cheio de poder do alto, irmãos, aleluia, eu posso fazer muito mais coisas para o reino de Deus. Eu quero que você abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4. Atos 2, verso 4. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. O batismo, queridos, alguns confundem o batismo no Espírito Santo com o batismo no corpo de Cristo. Mas o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Amém? Amém. O batismo no Espírito Santo é uma experiência subsequente ao novo nascimento. Amém, queridos? Você abriu lá? Amém. Eu falei o quê? Atos 2. Eu falei Atos capítulo 2, versículo 4. 4. Atos 2, 4. Nos diz o seguinte, irmãos: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, no batismo com o Espírito Santo, não é uma possessão do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é um ato de fé, tanto quanto para você ser salvo ou para você ser curado. Amém. Você age em fé para ser guiado pelo Espírito, para fluir no Espírito, para dar voz ao seu Espírito recriado. Amém. Amém? Tem gente que leva a vida inteira e não fala em outras línguas ou não é batizado no Espírito Santo porque está esperando que o Espírito Santo possua ele, que ele perca completamente a noção do tempo e do espaço sabe? Ele está esperando que o Espírito faça algo por ele, que ele não tenha controle daquilo. Mas o batismo do Espírito Santo também é um ato de fé, porque eu sei que o Espírito Santo mora dentro de mim, o meu espírito foi recriado, nasceu de novo, ele tem uma voz. Diga assim: o meu espírito tem uma voz. Amém? Por isso nós devemos discernir muito bem quando a Bíblia está falando do Espírito Santo de Deus e quando a Bíblia está falando do Espírito do homem recriado. Não é a mesma coisa. Amém? Amém. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, que é Deus, só pôde habitar no homem porque o Espírito do homem foi recriado, nasceu de novo. Amém? Amém. Não se põe vinho novo em odres velhos. Se Deus viesse habitar num homem morto, irmãos, não teria condições, não tem como. Amém? O homem não suporta, o homem não tem como, irmãos, armazenar o poder da glória de Deus por si só, através de uma forma natural ou pela carne. Mas porque o Espírito nasceu de novo, então, aí sim, o Espírito Santo de Deus, que é Deus, pôde morar dentro. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, você percebe que o batismo no Espírito Santo tem como uma evidência inicial o falar em outras línguas. Amém? A evidência inicial de falar em outras línguas, isso não significa que é a única evidência do batismo no Espírito Santo. A evidência inicial é o falar em outras línguas, mas aquele que é batizado, que é revestido de poder, ele não somente fala em outras línguas, como ele também é uma excelente testemunha de Cristo. É aquele que ora pelos enfermos, é aquele que age nesta terra como Cristo agia. Amém. Amém? É aquele que age com autoridade, com graça, irmãos, com poder, com confiança. Por isso a importância do batismo no Espírito Santo. Depois nós temos outras referências, eu não vou abrir para nós avançarmos, porque temos outros assuntos, amém? Mas nós temos Atos capítulo 10, versículo 44, Atos 19, do 1 ao 6. Amém, queridos? Mateus 3, 11, Atos 8, 15. Muitas referências falando sobre a evidência inicial também de falar em outras línguas. Algumas pessoas confundem as coisas e pensam que essas línguas eram línguas humanas. Mas sabe, queridos, o Espírito Santo é aquele que é poderoso para falar de uma forma que todos possam entender. Amém?
Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: o batismo no Espírito Santo e as línguas estranhas está se referindo à língua do seu espírito recriado. Amém? E sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para você, que Satanás tem conseguido bloquear, impedir muitos crentes de fluírem, de serem batizados no Espírito Santo, de fluírem e falarem outras línguas, porque a primeira coisa que vem é a agenda do diabo. Isso aí não é, queridos, o último que vai querer que você ore, que você fale em outras línguas é o diabo. Porque as línguas estranhas, o diabo não pode entender. Qualquer língua humana, português, francês, italiano, japonês, qualquer língua humana, dialeto, idioma, da língua indígena, o diabo sabe, ele entende. Não menospreze a idade do diabo, a intelectualidade dele. Amém? Mas sabe que eles têm uma linguagem, uma expressão vocal que o diabo não entende, e essa expressão é as línguas estranhas. E sabe, queridos, quando o diabo consegue entender o que você está falando, ele consegue arquitetar, ele consegue fazer de tudo para impedir aquilo que você está orando, aquilo que você está falando. Agora, se ele não entende o que você está falando, ele não tem como. Amém? Então, o último que vai querer que você fale em outras línguas é o diabo. Sabe por quê? Existe um poder na expressão vocal. E esse poder é muito maior do que apenas um pensamento. Amém? É você exteriorizar, irmãos, é você explodir com o que tem dentro, que é o Espírito. E sabe, irmãos, Deus criou todas as coisas pela expressão vocal. Você deve também agir assim. Amém? Então, o ensino de batismos, repita assim: ensino de batismos. Batismo do corpo. Batismo nas águas. E batismo no Espírito Santo. Amém? Você está sendo abençoado. Imposição de mãos. A doutrina, um princípio elementar de Jesus Cristo é a imposição de mãos. Nós vimos o tempo todo Jesus Cristo curando, ressuscitando, restaurando, libertando através da imposição de mãos. E nós também vimos, irmãos, que a imposição de mãos é uma doutrina que ela vem desde a antiga aliança. Ela é cumprida por Jesus, exercitada por Jesus, confirmada e também praticada pelos apóstolos. Amém, queridos? E sabe, irmãos, a imposição de mãos é uma doutrina bíblica. É um princípio, é uma doutrina básica. Não menospreze o poder que existe na imposição de mãos. Amém, queridos? Não menospreze, queridos, o poder, a espiritualidade, a unção que existe na imposição de mãos, através de uma transferência de poder, de unção, como um ponto de contato. Jesus fazia isso o tempo todo. Amém? Agora eu quero dizer uma coisa para você: isso não significa que apenas a imposição de mãos vai resolver por conta própria. Não, irmãos, precisa ter fé envolvida. E sabe, irmãos, por muitas vezes, Jesus, quando ele estava operando na terra, ele falava assim: a tua fé te curou. Sabe, irmãos, por mais que tenha a imposição de mãos, precisa haver uma concordância. Então, aquele que está impondo as mãos precisa crer, sim, orar com fé, mas aquele que está recebendo a imposição de mãos também precisa crer que aquilo que está sendo orado e declarado vai acontecer. Amém? Então, nós não podemos, eu gosto da expressão do Kenneth Hagin, quando ele fala assim: não se põe mãos vazias e cabeças ocas. Então, ou a mão está vazia, ou a cabeça está oca. Mas muitas vezes se há uma crítica apenas sobre a questão das mãos, mas muitas vezes o problema não está nas mãos, o problema está na cabeça, que está oca, vazia de Deus, vazia da palavra. Amém? Então a doutrina de imposição de mãos é importante. A imposição de mãos, irmãos, ela acontecia o tempo todo para separação ao ministério. Amém? Para dons, para abençoar, para curar, para operar maravilhas. Amém? A imposição de mãos era praticada o tempo todo.
E aí posso te dar referência, Atos 13, 23, se você quiser anotar. 1 Timóteo 4, 14. Marcos 16, 15. Marcos 6, 5. Marcos 10, 16. Perdão, né? Eu falei 16, 15. É Marcos 10, 16, amém? Marcos 6, 5 e Atos 19, 11. Amém, queridos? Eu quero avançar, porque eu não posso deixar passar as próximas. Amém? Amém. E o tempo voa. Oh, meu Deus. Amém? Amém. Diga assim, ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos. Você quer ouvir sobre isso? Amém. Aleluia. Quantos ressuscitados temos aqui? Amém. Ressurreição dos mortos. Irmãos, nós podemos entender e perceber pelo menos 4 aplicações da ressurreição na vida. Amém? Diga assim, 4 aplicações da ressurreição. A primeira é a ressurreição espiritual. Amém? A ressurreição espiritual. Rapidamente para você entender, irmãos. Quando o homem foi criado imortal. O homem não morria. Ele só passou a morrer quando ele desobedeceu. Porque o juízo de Deus sobre o pecado, sobre a desobediência era a morte. Ele disse, olha, não coma desse fruto. Se você comer, certamente morrerá. E quando Deus fala isso, Ele não está falando de uma morte. Ele está falando, porque para mim morrer fisicamente, primeiro eu preciso morrer espiritualmente. E sabe que ele está falando? A morte não significa o fim. A morte significa separação. Repita comigo. A morte não significa o fim. Significa separação. Isso é importante. Então o homem morreu espiritualmente, ele pecou, morreu espiritualmente, ele foi separado de Deus. Então houve uma necessidade de um homem ressuscitar. Amém? Se reconectar, se religar novamente a Deus. Amém, queridos? Então a primeira é a ressurreição espiritual. Abra comigo em Colossenses 2,12. Colossenses 2,12, rapidamente. Aleluia. Colossenses 2,12, você abriu? Amém. Primeiro você anota, depois você busca, porque se não der tempo de você buscar, você já anotou. Amém? Colossenses 2,12 diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Amém. Amém, amém. Agora vai comigo para Efésios, já que você está pertinho aí. Efésios capítulo 2, versículo, aleluia, 1. Efésios 2:1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Amém? Nós estávamos mortos, mas fomos ressuscitados com Cristo. Diga assim, eu fui ressuscitado por Cristo. Aleluia. Estava morto, mas ressuscitou. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Eu quero avançar aqui com você. Segundo, diga assim, a segunda ressurreição. A segunda ressurreição. Ressurreição física. Ressurreição física. Ressurreição do corpo. Ressurreição espiritual, quando a gente nasceu de novo. Amém? Um novo nascimento. Ressurreição do corpo, por exemplo, Lázaro, amigo de Cristo. A ressurreição daquele filho da viúva. A ressurreição daqueles que estavam andando sobre essa terra, morreram e foram ressuscitados. Lázaro estava morto há 4 dias, Cristo foi lá e ressuscitou, deu uma oportunidade novamente para que ele vivesse nessa terra. Amém? A ressurreição do corpo. Nós sabemos que Lázaro, ele morreu novamente fisicamente. Amém? Amém, queridos?
Então, existe a ressurreição do Espírito, quando nós ressuscitamos no novo nascimento, a ressurreição do corpo. Amém? Nós estamos dando o exemplo de Lázaro aqui, né, para você entender. A ressurreição física, muitos irmãos são ressuscitados. Jesus ressuscitou muitos homens. Nós temos também homens, inclusive desse tempo. A Bíblia diz, fala, a Bíblia não, né? Nós temos a biografia de homens como Smith Wigglesworth, que ressuscitou muitos homens através da fé. E tantos outros evangelistas também que ressuscitaram através do poder da fé. Amém, queridos? Então, a ressurreição do corpo. Terceiro, irmãos, a ressurreição no último dia. Diga assim, a ressurreição do último dia é a ressurreição para a vida. Agora eu quero que você abra em 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios 15, 52. Ressurreição para a vida. Aleluia. Ressurreição do último dia. Ressurreição para a vida. Eu falei 1 Coríntios 15, 52. Você achou lá? Eu vou ler desde o verso 50, amém, queridos? Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão primeiro, ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém, queridos? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Amém. Diga assim: arrebatamento. Arrebatamento. Aleluia, arrebatamento. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós teremos o nosso corpo glorificado. Aleluia. Nós teremos o nosso corpo glorificado, irmãos. Glória a Deus por isso, não é verdade? Nós teremos o nosso corpo glorificado. Jesus voltará, irmãos, Ele voltará para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Aquilo que é corruptível dará lugar para a incorruptibilidade. Esse corpo que é mortal, irmãos, ele passará a ser transformado, glorificado. A morte não mais existirá, a dor não mais existirá, irmãos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você subirá na sua melhor forma. Oh, aleluia! O apóstolo Paulo fala em Romanos 8,18, porque tem por certo que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! A ressurreição no último dia, a ressurreição, o arrebatamento da igreja. Amém? Amém. Está falando de ressurreição, você está anotando ali, irmãos? Isso é importante você entender. Eu quero que você abra em João 6,40. João 6,40, você abriu lá? Meu Deus, olha só, a hora está voando, irmãos. Jesus, querido, Jesus dos crentes. João 6,40. Você abriu lá? De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho do Homem e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ressurreição para a vida. Eu vou agora avançar, irmãos. Eu vou explicar aqui e vou dar a referência para você. Amém? Você anota? Amém, queridos? Ressurreição. Agora diga assim: ressurreição para a condenação. Ressurreição para a condenação. Existem pessoas que serão ressuscitadas para serem condenadas. Na verdade, para se aplicar à condenação. Ressurreição para a condenação. Agora você pode anotar Apocalipse 20, verso 6.
João 5, do 28 ao 29. Quando que vai acontecer a ressurreição para a condenação? Repita-se comigo, no final do milênio. Isso. E sabe quem que vai estar governando com Cristo quando isso acontecer? Diga assim, eu. A igreja. Amém? Então, queridos, a ressurreição do último dia, a ressurreição para a vida, o arrebatamento, amém? A ressurreição para a condenação é após o milênio. Amém, queridos? Juízo eterno agora. Repita assim, juízo eterno. Juízo eterno. Meu Deus do céu, Senhor. Gênesis 18, 25. Gênesis está fácil, né? Então vai rapidinho para Gênesis 18, 25. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 18, 25. Você deve ter achado já, então estou lendo. Longe de ti eu fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Queridos, o juízo de Deus faz parte da bondade de Deus. O juízo de Deus faz parte da justiça de Deus. Afinal de contas, Deus não poderia tratar o ímpio como Ele trata o justo. Ele não poderia deixar de recompensar o justo ou recompensar o ímpio assim como Ele recompensa o justo. Então, por Ele ser justo, existe juízo. Amém? Glória a Deus. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Atos dos Apóstolos 3, 17, do 30 ao 31, você anota. Hebreus 9 ao 27. Amém, queridos? Então, existe um juízo. As coisas não ficarão impunes. Amém? Amém. Aleluia. Já estou indo para o final, irmãos. Amém? Quantos me dão 5 minutos aí? 5, 10, 15, 20, estou brincando, irmãos. Já estamos indo para o final. Agora, assim, irmãos, juízo eterno é bíblico. O juízo é bíblico e há um julgamento, existe uma condenação. Existe sim, queridos, uma consequência dos atos dos seres humanos. Julgamento da igreja. Diga assim, Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Lembra que nós fomos arrebatados, irmãos, e não é um julgamento relacionado a pecado. A igreja, ela foi arrebatada e haverá então um julgamento que é o Tribunal de Cristo, que é para galardão e não para condenação. Amém. Após o arrebatamento da igreja, não tem mais julgamento de condenação para a igreja. Porque já foi arrebatada, amém, queridos? Amém. Apenas para galardão. 2 Coríntios 5:10 você pode anotar. Então não está julgando, no tribunal de Cristo não se julga pecado, se julga obras, amém? Se as obras eram palha, né, ou se era ouro, amém? Se eram obras mortas ou se eram obras de justiça, amém, queridos? Avançando. Então isso está relacionado até o arrebatamento. Agora, após o arrebatamento, irmãos, haverá o período da tribulação na terra. Enquanto a igreja estiver, amém, queridos, nas bodas do Cordeiro, que é um período de 7 anos, repita comigo, 7 anos. 7 anos. Dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. Então, a igreja é arrebatada, acontece o tribunal de Cristo, que é o julgamento para galardão, amém? Não para condenação. E após esse julgamento, então, existem as bodas do Cordeiro. Amém? A grande ceia. E nesses 7 anos, enquanto a igreja está nessas bodas, irmãos, existe o período da tribulação na terra. Você já ouviu falar sobre isso? Na tribulação, eu e você não vamos estar. Amém. Amém. Amém, queridos? Então, isso indica que Jesus Cristo está muito próximo. Amém. Amém. Então, existe um outro juízo, um outro julgamento, que é das 2 testemunhas. Eu estou falando numa ordem, amém? Das 2 testemunhas que vão surgir no período da tribulação, em Jerusalém, para o povo de Israel, profetizando. São os profetas que vão profetizar para arrependimento de Jerusalém e de povo de Israel. Então, esses 2 profetas, eles vão, o anticristo, a besta, aquele que vai lutar contra ele, vai conseguir matá-los, mas eles vão ficar mortos fisicamente durante muito pouco tempo, porque Jesus bradará do céu e eles serão ressuscitados
visivelmente serão elevados dentre as nuvens para o céu. Amém? Onde é que está isso, pastor? Como é que fica esse negócio aí? Apocalipse 11, capítulo 11, do versículo 11 e 12. Amém? Depois, irmãos, agora diga assim, depois do glorioso aparecimento. Depois do glorioso. Quando que vai acontecer? Tem o período da tribulação, 7 anos. Arrebatamento, 7 anos. Amém? Aí vem o glorioso aparecimento. Isso significa quando Jesus Cristo agora retornará à terra juntamente com a igreja, fisicamente, para governar sobre essa terra num período de 1000 anos. Repita assim comigo, milênio. Milênio. Isso aí. Milênio. Amém? Então esses dois profetas, essas duas testemunhas, eles serão ressuscitados e eles subirão visivelmente diante dos seus inimigos. Amém? E logo após isso, irmãos, quando encerrar o período da tribulação, que é após a ressurreição deles, que eles vão subir, é o glorioso aparecimento. E sabe, irmãos, durante esses 1000 anos também haverá julgamento, juízo. Amém? Depois vai ter os mártires da tribulação, né? Nessa fase aí, quando acabar, né? Os 7 anos da tribulação, Jesus está vindo. Quando Jesus vir, existem os mártires também desses 7 anos que vão ser julgados. Amém? Amém. Depois diga assim, os judeus vivos Os judeus também vão ser julgados. Isso, ressuscitados, né? Também. Os gentios vivos. Depois eu te dou as referências para nós adiantarmos. Julgamento do diabo e seus anjos. Você sabia? Você acha que não tem que estar tudo acabado? Diga assim, o diabo. O diabo. Também. Também. Aleluia. Vai ter a sua sentença. O martelo vai ser batido. Amém? Amém. Então, o julgamento do diabo e seus anjos vai acontecer logo após o milênio. Quando haverá a guerra, o Armagedon, e o diabo será completamente aniquilado, julgado e lançado. O diabo, os demônios, o anticristo, a besta, está todo mundo no mesmo pacote, vão ser lançados no lago de fogo. Amém. Amém, queridos? Amém. O julgamento do grande trono branco, juízo final. O juízo final não é para você e não é para mim. O juízo final não é para a igreja, irmãos. O juízo final é para após o milênio. Amém? Após o milênio. Repita assim comigo, após o milênio. O juízo final, o grande trono branco. Meu Deus, tem gente que treme quando ouve isso. Você não vai ser julgado por esse juízo, por esse trono. Você já foi arrebatado. Você já recebeu o galardão. Você já reinou com Cristo durante 1000 anos. Amém, queridos? Aleluia. Então, o tribunal, esse grande trono branco, o juízo final, na verdade, são para os gentios, são para aqueles que viveram nesse período de 1000 anos. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Se coloque de pé. Meu Deus.